Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Eu vou pedir também para vocês aí compartilhar essa mensagem, divulgar o canal e juntos iremos crescer com sabedoria, né, e respeito às pessoas que entendem de outra maneira. Não é porque alguém entende de outra maneira que a gente deve afrontar as pessoas, nem querer diminuir. Não, isso aí é carnalidade. Então, meus irmãos, também quero aproveitar e já desejar um bom início de semana e um bom começo de mês, um mês de paz, de saúde, de bênção, de realizações. Eu quero trazer um estudo que tem como tema quantas vezes a ira vindoura acontecerá. Lembrando que a ira vindoura que está escrito nesse livro chamado Bíblia, nunca se referiu para os nossos dias, nunca se referiu ou se dirigiu a nós hoje do século XXI, século XXII, século XXIII e assim sucessivamente. De maneira nenhuma. Isso são ensinamentos errados. Isso é fake news. Então, meus irmãos, quantas vezes a ira vindoura acontecerá? Porque se a ira vindoura ainda irá acontecer, então Yahshua ou Yeshua, como você quiser falar, entendeu? O Cristo, como você quiser falar, irá voltar pela terceira vez, porque a ira vindoura se referia à grande tribulação que viria e que aconteceu naquele século ali no ano 70, há 20 séculos atrás. Eu quero ler aqui um texto que se encontra na carta de Paulo em 1 Tessalônica, que diz assim, ó, veja que a carta é direcionada aos irmãos de Tessalônica que não existem mais. Eles não estão mais na Terra, no planeta Terra, no mundo global. Eles não estão mais no mundo cosmo, meus irmãos. Então, essa carta foi destinada para eles. Olha aqui, ó. No capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10, veja bem. Vamos lá. Diz assim, ó. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, ou Yahshua, Yeshua. Aí ele diz aqui, ó, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo que nos livra da ira vindoura. Paulo se incluiu aqui nessa ira vindoura, que eles seriam o quê? Livres, que não iria atingir eles. Então, vou ler novamente. E para aguardar dos céus o seu Filho. Eles estavam no aguardo. Era isso que Paulo estava querendo falar para os irmãos de Tessalônica. A quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, né, chegou para a gente. Jesus, essa palavra chegou para nós, Jesus. Aí tem essa briga, essa divergência de nomes, qual é o nome certo, aí eu não quero entrar nesse detalhe, o importante é que eu sou filho do Pai. Ô glória, e olha meu irmão, olha, não venha não com esse negócio de que você tem que falar isso, você tem que, não, vá para lá com seus, sabe, com seus conceitos, com seus, sabe, vá para lá. Ó, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A pergunta é, Paulo estava falando dessa ira vindoura para nós? Nos alertando?
Era nós que é nós que devemos aguardar ou eram eles que estavam aguardando? Para, olha, e para aguardardes. Eles estavam no aguardo. E isso se referia à ira vindoura, à volta do Filho no corpo glorificado. A volta de Cristo no corpo glorificado. Então, meus irmãos, a ira vindoura ou ira futura, dependendo da introdução, entendeu? Se referia, se aplicava para um evento escatológico, único e culminante, que aconteceu. Estava falando de julgamento, a ira vindoura estava falando de julgamento do Eterno sobre Israel, que atingiu as nações circunvizinhas ali, naquele contexto. Isso aqui é claro, é fato, é muito claro isso aqui, meus irmãos. Porém, nós fomos enganados. Então, veja, a ira vindoura não era para destruir o planeta Terra, o mundo global, o mundo cosmo. Era o fim de uma aliança em sua plenitude. Era o fim de um governo humano, de sacerdotes humanos. Entendeu? Para um novo ciclo agora no âmbito espiritual, o reino de Deus, o reino do Pai. E nós já nascemos dentro desse ciclo, desse fato consumado, desse fato, desse ato feito. Entendeu? Não é nada mais para acontecer, não existe ira vindoura. Agora, observe que a ira vindoura aconteceu no século I, há 20 séculos atrás, e não como uma série de eventos repetidos que ainda irá acontecer. Se a ira vindoura ainda irá acontecer, como aconteceu a grande tribulação, que era o juízo do Eterno ali, do todo soberano, do Criador, sobre Israel, não é? Entendeu? Entendeu? Então, que foi marcado pela segunda vinda, né, de Cristo no corpo glorificado, então ele virá a terceira vez. E o texto, e o tema da mensagem é: quantas vezes a ira vindoura acontecerá? Hoje não acontece mais ira vindoura, não estava se referindo para nós. Então, meus irmãos, a ira do Eterno se manifestou de várias formas, sim, ao longo da história. Com certeza. Por exemplo, ao longo da história humana, a ira de Deus, a ira do Criador, ela se manifestou de várias formas. Por exemplo, aconteceu como juízo, em juízo, como juízos, ou muitas vezes o Pai dos Espíritos, o Criador, o Todo-Soberano, permitia que os homens se seguissem seus próprios desejos carnais. E era ali conhecido como uma ira de Deus. Entendeu? A gente vê isso aonde? Em Romanos. Vamos lá. Deus permitiu que eles se extraviassem, né? Permitiu que eles entrassem ali nos seus desejos carnais. Então a gente vê isso como ira. E Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 1, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, capítulo 1, que fala sobre a idolatria e a depravação dos homens. A ira, o versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, olha, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí, para adiantar, depois você lê isso aqui, você lê todo o texto, aí para adiantar aqui, ó, olha aqui, ó, no versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso,
os entregou Deus a paixões infames. Então isso é visto como ira de Deus. Entendeu? Então, de várias maneiras, Deus se manifestou em sua ira. Agora, meu irmão, quando se fala da ira vindoura, se referia ao juízo final que aconteceu. A ira vindoura foi falada tanto por Cristo, o Cristo da carne, o Jesus de Nazaré, como foi falada por Paulo, o texto principal que eu li aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e tem mais. Em outras cartas tem mais Paulo falando sobre essa ira. E também João, né, o profeta João, que a gente conhece como João Batista, né, eu tenho até um estudo sobre isso, né? Eu tenho até um estudo sobre isso. O estudo passado eu falei sobre isso, que João também falou sobre a ira vindoura. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. Quem não assistiu a mensagem passada, assista. É uma mensagem muito abençoada. Escatológica, claro. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 7 diz: vendo ele, quem tá falando aqui? Mateus escreveu se referindo a um acontecimento que João Batista estava batizando ali no Rio Jordão e todo Israel iria ali se batizar. O batismo da purificação. Era o João preparando o caminho para o príncipe, o rei dos reis, que vinha abrir caminho. Ou seja, que vinha cumprir onde estava escrito na lei dos profetas que o Messias viria. E João veio primeiro abrindo esse caminho ali, entendeu? Mostrando ali que eles tinham que se batizar ali antes do juízo, né, o batismo de purificação, de arrependimento. Isso para eles lá, não se aplica para nós. Olha o que João diz aqui, ó. Mateus escreveu que isso aconteceu. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, Mateus capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, olha, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então veja, a pergunta é, eu torno a fazer essa pergunta, quantas vezes a ira vindoura acontecerá? Quantas vezes, meus irmãos? Isso aqui, quantas vezes a ira vindoura acontecerá? Isso não se aplica para nós. Então quer dizer que Jesus falou da ira vindoura, da ira, e isso aconteceu. Aí Paulo falou de outra ira vindoura. Aí João Batista falou de outra ira vindoura. No livro de Apocalipse também está escrito sobre a ira vindoura. Então é outra ira vindoura. E quantas vezes isso acontecerá? Porque se ainda vai acontecer a ira vindoura, outra ira vindoura para julgar o povo, ali foi com Israel e agora é com nós, em nosso século. Então, o Yahshua, o Yeshua, o Cristo, né? Ele virá pela terceira vez. Isso não faz sentido, meus irmãos. Isso é questão de analisar. Isso aqui é uma história que aconteceu. Então não faz sentido, porque o Cristo da carne também ele falou isso. Vamos lá. Em Lucas capítulo número 21, olha, Lucas escreveu falando a respeito disso. Olha a fala de Cristo aqui. Escrito por Lucas. Vamos lá. Nós vamos ler o versículo 20 até o versículo 23. Vamos lá. Quando, porém, virde Jerusalém sitiada de exércitos, olha, Jerusalém, sabei que está próximo à sua devastação, à sua destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, olha, dando até aqui a área geográfica. Os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Aonde? Na cidade. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Se cumprir tudo o que está escrito, não é pela metade, não. O que estava escrito na lei e nos profetas. Aí o versículo 23, olha aqui, ó. Aí das que estiverem grávidas, não era as grávidas dos dias de hoje, não, meu irmão, as mulheres de hoje, não. E das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Em outra tradução diz grande tribulação. Vamos lá. Grande aflição na terra e ira contra este povo. A ira era contra qual povo? Hoje nós? Ou aquele povo
da geração contemporânea de Jesus. Pelo amor de Deus, meus irmãos. É muito claro isso aqui. Então, quantas vezes a ira vindoura ainda irá acontecer? Entendeu? Porque Paulo falou em 1 Tessalonicenses. Eu mostrei aqui também em Mateus 3, versículo 7. Fala de João, o último profeta, né, ali que veio e falou. Ele se referia aos saduceus e aos fariseus. Jesus também falou aqui, ensinando ali no Monte das Oliveiras aos seus discípulos. Entendeu? Sobre essa ira que viria sobre aquele povo. Este povo era aquele povo lá do século I. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele deixa muito claro. Então a pergunta é, quantas vezes a ira vindoura ainda irá acontecer? De maneira nenhuma, meu irmão, não se aplica para nossos dias. Isso já aconteceu. Na quarta-feira eu quero trazer a parte 2, porque tem muitas coisas ainda para a gente ver aqui sobre esse estudo. Eu vou estar mostrando outras, né? Outra fala de Paulo, entendeu? Entendeu? Em outras cartas se referindo, e até na carta aqui aos Romanos, se referindo à ira vindoura que estava se aproximando, que aconteceu no ano 70. Tá bom, meus irmãos? Saudações de paz.